Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Hoje a gente vai falar de um tema que me agrada muito. A gente vai falar de vinho artesanal, de história de vitivinicultura e da garnacha, minha queridinha. Seja bem-vindo. Hoje a gente está aqui para conversar sobre esse bichão aqui e também sobre parte da história da vitivinicultura chilena. Como ele é um vinho que tem que respirar bastante na taça, vamos começar abrindo ele e a gente já parte para a história logo menos. Bora! Quando a gente fala da garnacha, geralmente a gente fala de Espanha, né? Porque de fato Espanha é o maior berço da garnacha, o mais reconhecido no mundo inteiro. É legal a gente citar aqui, né? Apesar desse vinho não ser de lá, é legal a gente citar a região de Navarra na Espanha, que é muito famosa pelos rosés feitos com essa uva. A garnacha, ela pode fazer dois estilos de vinho. Ela pode fazer vinhos mais industrializados, mais para o dia a dia, porque ela é uma casta um pouquinho mais produtiva, então ela permite que sejam feitos esses tipos de vinho. Agora, quando a gente pega aquele xodozinho do coração que eu falo aqui, que são os vinhos com uma elaboração um pouco mais artesanal, né, uma produção menor, quando os vinhedos têm uma idade mais avançada, então trazem mais complexidade para os frutos, aí a gente fala de um vinhaço feito com a garnacha. Então, assim, é muito legal isso do ponto de vista de enologia, é legal a gente ter essa ciência, que não basta você gostar da uva e já esperar que o vinho vai te agradar. Esse é um caso típico. Garnacha pode fazer vinho do dia a dia, pode fazer vinho industrializado, pode fazer vinho sem muita complexidade, apesar de ser uma uva muito aromática, só que depende do produtor, porque ela também pode fazer vinhos artesanais, vinhos hiper complexos, vinhos com potencial de guarda super longo e com uma intensidade e uma complexidade aromática muito interessante. Então, vai muito do produtor, de como ele cuida dessa uva no vinhedo, se ele deixa o vinhedo produzir muita uva. A gente sempre fala sobre esse tema aqui no canal. Quanto mais produtiva é uma videira, menos complexo vai ser o vinho lá na ponta. Por quê? Se ela é muito produtiva, ela produz muitos frutos, ela tira os nutrientes da terra e vai ter que espalhar para todos esses frutos que ela produz. E aí, se ela é menos produtiva, né, se é uma videira que produz menos frutos, ela vai tirar esses mesmos nutrientes. Às vezes ela tem até uma raiz um pouco mais profunda, se ela for mais velha, e ela vai extrair esses nutrientes e vai espalhar para os poucos frutos que ela produz, fazendo então frutos mais complexos, de aromas, de sabores, vai rebater lá no vinho, lá na ponta. Então, quando esses frutos mais complexos forem vinificados, eles também vão fazer vinhos mais complexos. Complexidade é sempre sinônimo de qualidade quando a gente está falando de vinhos finos, né? Então, assim, eu contei essa historinha toda falando lá da Espanha, porque lá realmente é famoso por produzir garnacha e tal. Só que esse aqui não é espanhol, esse aqui é chileno. E é legal você saber que se você quer conhecer essa casta, essa cepa, tem uma produção considerável dessa uva também em solo chileno aqui do ladinho, né? Se a nossa moeda estiver desvalorizada aí, o euro está muito caro, a gente consegue achar bons vinhos feitos com a garnacha aqui do lado no Chile, e aí eles provavelmente vão ter um custo-benefício aí um pouco mais interessante. E é legal, aí você fala assim, pô, Rodrigo, mas a garnacha é famosa lá na Espanha, já está há séculos lá produzindo, e aí quando que foi essa história aí que ela chegou no Chile? Na verdade, ela chegou ao Chile muito provavelmente junto com as outras cepas vitiviníferas que vieram para o Chile, junto com as grandes navegações, né? Lembra que esse período foi muito rico para a vitivinicultura internacional, foi quando o novo mundo do vinho conheceu as castas europeias e aí vieram, né, mudas com esses navegadores, esses colonizadores. Então, assim, tem vale chileno lá que já conhece casta europeia e muito possivelmente até já cultivava a garnacha desde o século XVII. Então a gente está falando de muito tempo atrás já. Esse daqui foi feito num vale que chama Almargue. Esse nome, né, vem dos indígenas que frequentavam não, né, que habitavam essa região há muitos anos. E aí esse foi um dos primeiros vales chilenos, o Vale de Almargue, a ter contato com a vitivinicultura. Esse vale tem contato com a vitivinicultura desde o século XVII, de fato. Então, ele já carregava uma história muito rica, produzindo vinhos, não vinhos de qualidade, tá? E não necessariamente vinhos com cepas europeias, porque tinha uma mistura lá de cepas que já existiam aqui, né? As castas americanas,
com as cepas que vieram com os colonizadores e aí sim as castas europeias. Só que esse Vale de Almarre que eu estava falando, né, de onde vem esse queridão aqui, ele passou por uma crise hídrica fortíssima em 1930, né? Na década de 30, a população dessa região acabou sofrendo muito, e não só na vitivinicultura, porque lembra que eles dependem de água para cultivar outros tipos de cultura agrícola também. Então a população, no geral, estava correndo risco de passar fome por causa de crises hídricas constantes ali na região. Então foi uma época muito dura, muito difícil para eles. E aí como que eles tiveram a ideia de escapar disso, ou seja, de vencer a adversidade que a natureza estava impondo para eles? Eles fizeram os azudas, que na verdade é exatamente o nome desse vinho aqui, azuda, que são os moinhos d'água. Então, através de moinhos d'água, que é uma engenharia aí usada na agricultura, eles conseguiam levar irrigação para os vinhedos deles e para as outras plantações que eles tinham lá. Então esses moinhos d'água deixaram de ser uma simples ferramenta engenhosa ali para se tornar a salvação de uma região. E aí olha o que é legal, chegou lá no ano, eu estou falando que foi em 1930 isso. Quando foi em 1998, esses moinhos d'água, chamados azuda, viraram, olha, até escrevi aqui na cartinha, quer ver, ó, Monumento Nacional Histórico do Chile. É muito louco pensar isso, né? Pra gente é um simples moinho d'água. Só que para eles virou um monumento nacional histórico porque salvou de fato toda uma região e um vale importantíssimo produtor de vinhos no Chile, que é o Vale de Almarre. Esses moinhos d'água, além de ter salvado a população local de uma possível catástrofe ali, eles trouxeram a possibilidade de uma modernização da vitivinicultura local. Então os vinhos, a partir dos moinhos d'água dali, foram sendo melhorados, aprimorados, até chegar nessa belezura que a gente tem aqui hoje, que é um vinhaço feito em Almarre e que presta essa homenagem aos moinhos d'água. Então, essa ilustração que a gente tem aqui no rótulo, que é super linda, inclusive, ela é uma referência direta aos moinhos d'água, e o nome dele também né, Azuda, é justamente disso. Essa vinícola aqui é uma das minhas prediletas do Chile, assim, disparado. Os caras fazem um trabalho maravilhoso, chama Clos de Luz. Tem 2 vinhos lá desse título Azuda, né, esse nome, eles fazem 2. Eles plantaram Garnacha e plantaram Syrah em costas bem íngremes lá desse Vale de Almarre, e que tem solo granítico, então passa certa mineralidade para o vinho, assim, a gente já vai sentir ele. E aí eles fazem uma vitivinicultura hiper artesanal, por isso que eu fiquei super feliz e mandei esse vinho aqui na primeira seleção do novo clube Vinhos de Bicicleta, né? A gente acabou de fazer o lançamento dessa nova marca, dessa nova fase da Vinhos de Bicicleta, e aí tinha que ser um Garnacha artesanal para compor essa seleção. O outro vinho foi o Renovatio, se você não viu ainda, a gente fez vídeo aqui no canal sobre ele, ficou muito legal, que foi uma criação da inspiradíssima enóloga Janaína Mazarotto, e aí o vinho que compõe essa seleção junto com o Renovatio é o Azuda Garnacha Vinhaço, chileno artesanal, feito em Almarre. E assim, esses caras fazem um trabalho tão bonito e tão artesanal, ligado ali ao microterroir, que olha só que legal. Todos os vinhos do Azuda, a colheita é feita manualmente, né? Já começa daí. O trabalho no vinhedo, o cultivo no vinhedo é todo artesanal e manual. Quando eles vão para serem, essas uvas têm que ser fermentadas para se tornar vinho, né? Aí eles fazem aquele processo de pis em lagar, sabe? Antigo, que se vai pisando as uvas. Eles fazem isso até hoje para criar esses vinhos aqui. O processo de fermentação, eles fazem com leveduras indígenas, que também tem muitos produtores hoje buscando ali a essência do terroir e usando somente leveduras indígenas na fermentação dos vinhos. Esse aqui é um caso deles. E a produção é hiper limitada. Ele põe até aqui no final, aqui no contrarótulo, 6.400 garrafas do Garnacha. Eu acho que o Syrah também está nessa faixa aí. Então, numa safra inteira, num ano inteiro, eles produziram desse vinho aqui 6.400 garrafas, todas elas numeradas à mão. E no contrarótulo ele indica, inclusive, o bloco do vinhedo de onde foi feito, de onde vieram as uvas, para se fazer esse vinho aqui. Esse daqui é da safra 2018. O que eu acho legal, assim, a Garnacha, ela pode ser uma explosão aromática. Geralmente os espanhóis vão para essa pegada. Só que esse vinho aqui,
ele não é um Garnacha super encorpado e super intenso e super tânico, muito pelo contrário, ele vai mais para a elegância. Então eles buscaram a mineralidade desse vale, esse vale que é histórico, então muito provavelmente as videiras que deram origem a esse vinho são mais antigas também. Se você prestar atenção e começar a reparar aqui, ele vai te entregar uma série de nuances aromáticas diferentes. Esse vinho aqui já é, sei lá, qual a garrafa que eu já degustei desse vinho, eu já degustei outras safras dele, eu adoro esse vinho. E aí uma coisa que sempre me pega, assim, que eu acho que é muito legal, é que quando você põe esse vinho em taça, ele começa a brincar com você, porque ele começa a mostrar um monte de camada aromática à medida que ele vai respirando na taça. Então ele começa com a fruta, aí tem uma fruta bem silvestre ali, um morango e tal, que pode ser típico da Garnacha. Daí ele vai evoluindo para especiaria doce também, tem canela aqui, tem um pouco de açafrão. Eu que gosto de cozinhar, eu uso muito açafrão da terra, dá para sentir um pouco aqui, mas é sempre nuance. Eu até coloquei aqui na cartinha, quer ver? O que mais que eu coloquei aqui? Flores silvestres, falei aqui do alcaçuz, da pimenta branca. Até isso foi uma referência do produtor e eu que gosto de cozinhar, eu senti. O produtor falou, ó, esse vinho aí tem aroma de pimenta branca moída na hora, tipo o grão. E eu falei, pô, tem, cara, porque daí eu fui lá e fiz essa experiência com esse vinho, eu fui usar a pimenta branca na comida ali que eu tava fazendo, moí na hora e deu pra perceber ali uma certa referência aromática. Você vê pela cor dele também, que é uma cor mais elegante, não é um rubi super intenso, é um rubi de média intensidade ali, os halos não estão tão acastanhados ainda, até porque a gente está gravando agora em 2020, é um 2018. Agora vamos ver o que ele entrega no paladar. Vamos lá. Nossa Senhora. Maciez total. E eu achei legal, porque realmente muito diferente dos garnachas espanhóis. Eu acho legal você fazer esse teste na sua casa e aí que a gente começa a entender de conceito de terroir na prática ali. Pega um Garnacha o dia que você puder, assina o Clube Vinhos de Bicicleta, pra você pegar essa garrafa aqui. E o link tá aí na descrição, então para quem eu fico falando aqui do clube, então para quem tiver interesse em nos conhecer um pouco melhor, essas seleções que a gente faz, a gente sempre deixa o link aí na descrição do vídeo. Eu acho legal fazer essa experiência. Pega um Garnacha espanhol, bem feito, pode ser de Rioja, pode ser de Cariñena, pode ser de Navarra, tem várias regiões lá da Espanha que fazem ótimos Garnacha. E aí põe do lado desse chileno aqui, esse cara aqui. Eles foram muito para elegância. Você vai ver que lá no espanhol eles vão trazer complexidade, mas também vão trazer uma certa intensidade nos vinhos. E esse daqui ele vai bem para elegância mesmo. Vai uma coisa assim. É um vinho versátil, gastronômico. Você pode combinar ele com uma série de alimentos diferentes que ele vai bem, porque ele tem acidez para fazer o paladar salivar bastante. Ele tem a mineralidade, que contribui muito para essa elegância do vinho no paladar. Ele tem essa complexidade de aromas e sabores, que são camadas de aromas e sabores que vão surgindo tanto no nariz como no paladar. É um vinho muito rico, então você vai poder brincar aí com especiaria, brincar com ervas, brincar até se você fizer um molho ali usando uma referência ali de fruta, assim, né, de morango, de fruta silvestre, pode ser que fique interessante também. E não é vinho só para carne, não. Geralmente, quando o Garnacha é muito intenso, vai mais para embutidos, carnes vermelhas. Esse aqui vai para carnes brancas também, suínos. Quem é vegetariano aí, eu acho muito legal. Pratos vegetarianos em geral, de média intensidade, eu acho muito legal para combinar com esse vinho aqui. Então eu tinha que falar sobre ele aqui e eu acho essa apresentação dele maravilhosa. Aí quando você ouve a história por trás do vinho, o vinho fica até mais bonito e mais interessante de degustar. E é isso. Hoje o vídeo foi mais uma historinha aí para eu contar para vocês. Espero que vocês estejam gostando dessas histórias, porque é assim que a gente aprende sobre vinho. Não tem como dissociar vinho e história da humanidade, são coisas que caminham juntas e a gente tem que passear cada vez mais por essas áreas famosas ou nem tanto do vinho no mundo e a gente ir descobrindo quais são as poesias, como que eu falo mesmo? A poesia engarrafada. Não, cara, a poesia escondida dentro de cada garrafa. Aí sim, lembrei da minha própria frase. Ó, essa camiseta aqui, inclusive,
que eu não tinha falado ainda é a camiseta nova da Vinhos de Bicicleta. A galera sempre pede aqui no canal, já tem para vender também lá no site. Também o link tá aí na descrição. E essa aqui é a camiseta Saúde, que tem a palavra saúde. Tem cheers aqui, como tinha que ter, que eu sempre falo aqui no canal. Essa camiseta aqui é uma homenagem a esse gesto tão bonito que a gente faz quando vai degustar o vinho com alguém, né? Cheers! Até o próximo vídeo. Belo, belo Garnacha.